Ontem, dia 21, sábado, foi dia da luta nacional pelos deficientes físicos. E nessa casa foram várias vezes colocadas acerca das possibilidades que nós teríamos de estarmos cumprindo a lei em relação ao deficiente físico. E nessa condução, nós temos aí na casa, eu tenho na casa já aprovado o projeto do intérprete em Libras nos eventos oficiais do município, o projeto da leitura tátil, visual e sonora e também agora o projeto que consolida as normas municipais relativas às pessoas com deficiências e dá outras providências. Hoje, quando cada vereador falava, eu estava dali e analisando. Nós temos exatamente 8 meses de mandato, formalmente falando. Nós temos nessa casa um legislativo ímpar em Barreiras. Nós temos nessa casa médico, nós temos nessa casa uma médica, nós temos nessa casa professores, pedagogos, psicólogos, advogados. Nós temos nessa casa um padrão suficiente e administradores. Nós temos nessa casa hoje um padrão suficiente de legislativo capaz de conduzir uma Câmara independente, uma Câmara que tome força e corpo, uma Câmara que saia das panelas, das picuinhas partidárias, das panelas de adversários, para que nós possamos formar uma força única nessa casa. É essa minha vislumbração durante esses 4 anos. É esse o desejo que eu tenho quando eu venho para essa casa toda terça e quarta, para que nós tenhamos uma luz, para que nós conduzamos o nosso mandato de forma que a gente possa desmistificar e acabar com aquilo que até hoje nessa casa imperou, que foram as panelinhas, os redutos partidários, o lado A e o lado B. Vamos para o lado C. E aí nós perguntamos, quem é o lado C? É o povo. Quem é o lado C? É aquele que nos colocou aqui, independente de prefeito, independente de deputado, independente de governador, independente de qualquer político que paira e perpassa por Barreiras como paraquedista. Quem nos colocou aqui? O povo que mora em Barreiras e sofre a cada dia com educação de má qualidade, com a saúde de má qualidade, com a iluminação pública de má qualidade. Que vereadores somos nós, que vamos ficar todas as terças e quartas nos debatendo, nos inflamando, sendo às vezes até agredindo o colega e desconsiderando o poder que nós temos como legislativo. O que nós estamos fazendo aqui? Seguindo uma trajetória tradicional ou nós viemos para dizer que nós vamos fazer a mudança? A gente ouve rádio, a gente vai para a rádio, eu vou para a rádio, o vereador Toniel vai para a rádio, os vereadores vão para a rádio, e a gente diz lá, estamos fazendo um legislativo diferente. Quando? Quando? E eu me coloco nisso. Quando nós vamos fazer dessa casa uma casa verdadeiramente respeitada? Quando que nós vamos ter nessa casa um direcionamento que não seja atrelado ao vereador tal, é atrelado ao político tal? O vereador tal é da base e é contra a base. Nós precisamos tomar nossa postura. E em 8 meses nessa casa, não tem um vereador aqui que não tenha provado que é capaz de legislar. Não tem um. Em unanimidade, desde as experiências que tem de 20 anos, até nós que estamos engatinhando, nós já provamos ao povo, nós já provamos cada um no seu mandato, nós já conseguimos conquistar a credibilidade do povo. O que nos resta a partir de agora? O que resta essa casa a partir de agora? Começar os embates políticos? Começar para o ano que vem a defender político A ou B? E onde fica o povo mais uma vez nessa cidade? A mercê de a cada 2 anos mudarmos e estarmos direcionados a partido político, ao voto, e esquecermos o nosso mandato? Será se fazermos apenas leis, estarmos aqui debatendo, estarmos nos agredindo muitas vezes? É isso que é o nosso papel? Será se não é isso o que o político lá fora espera de nós? Por que essa casa ainda não foi respeitada? É um questionamento que nós precisamos fazer a nós mesmos. Por quê?
Por que que nós dizemos que nós temos tanta força e na hora que nós precisamos nos unir, a gente enfraquece? Nós precisamos nos unir sim, para tomarmos corpo nessa casa e sabermos que nós somos aqui um poder. O executivo é apenas um, dois, nós somos 19. Nós somos 19 com mandato nas mãos. Nós somos 19 pessoas que às vezes o povo na rua fala, vereador é cachorro, só faz lei, não presta para mais nada. É isso? Será que nós não podemos tomar um outro caminho, uma outra vertente da vida política? Será que nós não podemos verdadeiramente mostrar barreiras que esse legislativo veio para fazer a diferença em toda a história política de barreiras? Será que nós não temos condições disso? Capacidade não nos falta. Penso agora que nos falta humildade, penso agora que nos falta determinação, penso agora que nos falta deixar de lado as arestas do partidarismo e da politicagem por si só e assumirmos uma política decente. Uma política que nós provemos ao povo que essa Câmara é capaz sim de legislar 4 anos em favor do povo, que pode ser reconduzido ou não. Esse final de semana eu passava pelo bairro Novo Horizonte, 9 horas da noite. E eu desliguei os faróis do meu carro. E eu fiquei ali imaginando como é que aquelas pessoas transitam no bairro depois de 6 horas da tarde. E ali eu fiquei imaginando o que nós estamos fazendo. Indicação? Falando do executivo? E nós? O que é que nós podemos fazer? Se você me perguntar, você tem receita? Eu não sei. Sou vereadora de primeiro mandato, estou engatinhando. Apenas tenho angústias e indignações que eu creio que cada um aqui, com as experiências que já tem, com o mandato que já tem, com as lideranças que tem, nós temos aqui, se nós conseguirmos mapear barreiras, nós temos hoje nessa casa o privilégio de termos vereadores dos 4 cantos de barreiras, de conhecimento de barreiras como a palma da mão. O que é que nos falta? Nós falamos tanto que o outro não tem planejamento. E nós? Que tipo de planejamento, como casa legislativa, nós ainda não fizemos? E eu me coloco também na história. Por que que nós não reconduzimos nosso mandato? E essa é uma reflexão que eu faço hoje, para que nós, como vereadores, nós comecemos a partir de hoje, pensarmos de forma diferente. Tentarmos conduzir essa casa de forma coletiva e compartilhada. Esquecermos os nossos próprios umbigos. Eu gostaria de usar um tempo mais do meu tempo de liderança, vereador. Obrigada. Eu disse aqui nessa casa há uns dias atrás que eu via no fim do túnel talvez uma esperança para o nosso país quando não houvesse reeleição. Nem para legislativo, nem para executivo. Por quê? Porque nós ainda não sabemos pensar nos 4 anos de atendimento ao povo. Por que que a gente pensa, por que que às vezes a gente vê colegas pensando já na eleição de 2016 e querendo puxar o tapete? Foi para isso que nós fomos eleitos? Talvez se não houver reeleição, a gente pense no mandato como ele deve ser pensado. Talvez eu enxergue aí uma luz no fim do túnel, a não ser que nós como corpo, e eu acredito, eu digo a cada um de vocês, que eu fico olhando às vezes para o posicionamento de vocês e vejo a capacidade que cada um tem, dentro do seu contexto, dentro da sua área, de conduzir a situação e de ser verdadeiramente legislador, de honrar com os votos com que receberam. A maioria dos vereadores que aqui estão hoje na casa foram vereadores que na raça e na coragem foram eleitos, independente de prefeito, independente de deputado, independente de dinheiro qualquer sequer de alguém. A maioria. E aí nós podemos, com essa maioria, nós podemos contaminar aqueles que tiveram privilégios, mas que são poucos. Eu creio que quase nenhum. E eu acredito plenamente em cada um que está nessa casa. Dos 19, me incluindo, eu acredito no mandato de cada um. E eu acredito também que nós vamos
conduzir essa casa de forma diferente. E que cada um vai colocar a cabeça no travesseiro, eu não sei como é que vai ser, eu não sei, mas eu também vou pensar. E eu gostaria que cada um pensasse uma forma de nós nos tornarmos independentes e de nós tomarmos corpo e força em barreiras como legislativo. Como bem disse o presidente, essa casa não tem deficiência legislativa. Essa casa tem leis desde 99 que no seu contingente não chega a 5 ou 10% de execução. A deficiência está na criação das leis? Eu creio que a deficiência está nas nossas próprias atitudes. Muito obrigada.